Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui com o nosso programa conversando sobre a doutrina espírita, diretamente do ERME, Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, eu, Lucielma e Tovar Alexandre, para fazermos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O ERME, como aqueles que nos acompanham já são sabedores, mas para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes situa-se no interior de Pernambuco, no município de Santa Cruz do Capibaribe. Nós que aqui trabalhamos somos todos voluntários, nós temos uma equipe que está sempre de braços abertos a receber todos aqueles que necessitam de apoio e amparo espiritual. Aqui no ERME, todos os trabalhos são gratuitos, não se paga por nenhum tratamento. Nós temos médicos espirituais que atuam com os médiums receitistas e funcionamos sempre aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Ao meio-dia nós temos a palestra e aqueles que desejam nos visitar, nos conhecer pela primeira vez, podem vir munidos de documentos para que façam sua fichinha e sejam encaminhados para o atendimento espiritual. Passarão por uma consulta e em seguida serão orientados acerca do tratamento. No mais, é uma satisfação poder estar com vocês, a gente agradece, né, pela companhia. E antes de iniciarmos o estudo das questões de hoje, antes de Tovar iniciar o exórdio, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos uma parceria com o Centelha Divina, lá do município de Arco Verde, também no interior de Pernambuco, onde realizamos atendimentos aos domingos, de forma quinzenal. Então, Tovar agora fará o exórdio e em seguida nós iremos ao estudo das questões de hoje. Olá a todos, eu farei a leitura do capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, e ele era de baixa estatura. Por isso, correu à frente da turba e subiu ao cimo como para ver, quando se tinha passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo Zaqueu, disse-lhe:
e apressa a descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam e diziam: ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: dou metade dos meus bens aos pobres. Se causei dano a alguém, seja o que for, indenizo com outros tantos 4. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Isso foi extraído lá do São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. É importante observarmos essas palavras, e quando observamos que os profetas dizem que Jesus veio para os que estavam doentes e não para os que estavam sãos, de que não deve ser de nossa partilha, os seguidores de Jesus, a segregação de quem quer que seja. Se não somos nós a exemplificar qual é o melhor caminho, quem é que vai exemplificar? No mundo onde só há feras, como alguém poderia ter a liberdade ou o discernimento de perceber o que seria melhor ou o que seria pior, se não houvesse um parâmetro de melhoria, um parâmetro de evolução, para que nós pudéssemos submeter o nosso julgamento a isso e escolhermos qual o melhor caminho a seguir. Dessa maneira, aquele parente mais problemático, aquele filho mais trabalhoso, são aqueles que requerem de nós mais paciência e mais amor do que aqueles que não dão tanto trabalho assim. A vida em sociedade com essas pessoas que nos instigam a tirar a paciência no nosso dia a dia, que são aqueles veículos de magoar as nossas feridas, de revelar aquilo que muitas vezes nós precisamos melhorar, mas não queremos enxergar. Nós não podemos rechaçar essas pessoas do nosso convívio em sociedade. Aquele que é um instrumento de tirar a nossa paciência é o que requer mais cuidado de nossa parte, aquele a qual nós convivemos que costumeiramente gosta de falar mal do outro, que sempre está ressaltando uma dificuldade do nosso colega de trabalho ou de algum parente nosso, é aquele a qual nós devemos esforçarmos para mostrar que esse caminho não é o melhor caminho a seguir. Jesus, na casa de Zaqueu, não significa que Jesus foi juntar-se aos porcos, mas que Jesus foi dar um parâmetro de melhora àquelas pessoas. Porque se não é o Cristo a ir aos locais insalubres levar a sua saúde, quem levaria saúde? Quem daria esse parâmetro a eles? Então, nós, enquanto pessoas que nos dizemos religiosos, não podemos achar que pessoas que não pensam como nós são escórias ou que não são eleitos para conviver conosco. Nós, enquanto religiosos, temos que exatamente dar o exemplo do acolhimento sem restrição, do acolhimento sem que o outro possa se sentir constrangido com alguma ajuda que possamos dar e, acima de tudo, que o outro não possa sentir-se diminuído por qualquer ação que nós possamos fazer, porque foi o Cristo que foi na casa do Zaqueu e ninguém se sentiu constrangido à presença do Cristo. Tanto é que houve uma transformação e ele disse que daquele dia em diante seria um novo homem. Então que sejamos nós esse agente de transformação, que com o exemplo possamos, com esse sol do Cristo, iluminar essas pessoas ao redor e incentivá-las a fazer o bem, a conviver melhor em sociedade, respeitando a todos. E que lindo, né? Se a gente conseguir fazer isso com alguém, né? Já pensou? Então, nós agora vamos ao estudo das questões de hoje, no estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, que trata da lembrança da existência corporal. Trabalharemos hoje as questões de número 212, 213 e 214. Na questão de número 212, nós temos o seguinte: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam,
e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Como em outros momentos a gente já dialogou, o espírito ele vai lembrando, né? Obviamente que não de tudo, mas ele vai lembrando daquilo que é necessário que seja lembrado, inclusive dos sofrimentos. Quando esses sofrimentos lhe servem de forma construtiva, edificante, para que ele compreenda, né, que aquilo que ele passou, agora ele pode estar liberto. Né, que ao seu retorno à pátria espiritual, ele se livrou daqueles sofrimentos e também para lhe auxiliar no entendimento de que muitos daqueles sofrimentos foram necessários para que agora ele possa estar na posição, na situação que está, né, no sentido de estar mais elevado, de estar com compreensão melhor das coisas e de não estar, enquanto espírito, sofrendo novamente aquilo que ele já sofreu enquanto encarnado. A lembrança ela é necessária até o ponto que ela serve de aprendizado. A partir do momento que a lembrança ela parte para o lado da culpa, que ela parte para o lado dos pensamentos negativos que podem gerar algum sentimento de animosidade por quem quer que seja, essas lembranças elas já não são mais tão úteis assim. Então esse é um dos motivos do esquecimento do passado no nosso planejamento reencarnatório, para que nós possamos ter um ponto limpo de partida e não estejamos com sujidades mentais, que não estejamos com conceitos que vão fazer com que nós não consigamos caminhar dali por diante. Então é importante que nós possamos perceber que a lembrança daquilo que fomos, das outras existências, quantas existências nós podemos lembrar, o quanto nós lembramos de cada existência, isso vai da utilidade dessas lembranças e da evolução que nós temos naquele momento das lembranças. Porque se nós observarmos, aquela pessoa que é intranquila, a pessoa que é invejosa, ela não dorme em paz e ela não acorda em paz, não é porque ela imagina ou quer ter mais do que as outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa tem inveja de um cabelo, a pessoa tem inveja de uma caneta, não é de uma grandiosidade, não é de 1 quilo de ouro, não é de um carro importado. Muitas vezes aquilo a qual a pessoa deseja ter, muitas vezes é algo muito pueril. E essa intranquilidade é uma intranquilidade íntima, é uma intranquilidade que não diz respeito a questões em sociedade, e sim de foro íntimo de cada um. Então, claro que haverá espíritos que tenderão ao mal e só lembrarão daquilo que foi ruim, porque o pretexto dele é a vingança. Os outros espíritos lembrarão daquilo que foi bom. Outros estarão perdidos, nem lembrará muito do que foi ruim, nem lembrará muito do que foi bom. Isso assemelha-se muito ao estado emocional que nós estamos. Estamos bem conservados, não temos nenhum problema de amnésia, mas se formos submetidos a uma forte emoção e pedirmos para que lembremos o nome de um parente próximo, dada aquela emoção, não lembraremos o nome do parente, mas aquilo diz respeito ao estado emocional que nos encontramos naquele momento. Assim é quando retornamos à pátria espiritual. E por isso que é tão importante quando os espíritos dizem que nós temos que nos desligar das coisas. Isso não é voto de pobreza, não é dar o que temos a ninguém. Desligar-se das coisas é não ter posse, para que essas posses não possam nos perturbar ao reentrar no plano espiritual. E aí, na questão 312, né, perguntou sobre os sofrimentos. Na 313 nós temos: o homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra. Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aí esses prazeres efêmeros, né, isso que a gente nesse momento compreende por felicidade ou
entende por momentos felizes, né, não passa de uma grande ilusão, de uma forma geral. E ao desencarnar, com a ampliação dessa compreensão, né, com o desvelamento de muitas questões que no momento não nos são possíveis de serem compreendidas e conhecidas, enquanto espírito, nós vamos compreender que tudo aquilo que a gente hoje entende como grande felicidade não passam de coisas muito simplórias e que nós vamos ter acesso a felicidades muito maiores, né? Ou a felicidade realmente, que isso é possível a partir do momento que a gente se eleva e que aquilo que a gente vivencia aqui na Terra, né, por mais que neste momento tenha um significado tão grande, ao desencarnar a gente compreende que eram questões muito simplórias, né, muito sutis, que nem deveriam ter tanto esse impacto para a gente. Então, no final dessa questão, inclusive o autor, né, ele nos traz Kardec nos traz uma explicação que é bem breve, mas fala mais ou menos assim, que é como a gente, enquanto adulto, ao observar aquilo que a gente fez na infância, né? Então, eram momentos muito iniciais, era tudo muito simplório, como, por exemplo, o início do caminhar, né? Do falar, uma determinada brincadeira. Então, são coisas que naquele momento têm uma importância muito grande, mas que à medida que a gente evolui, que a gente cresce, a gente passa a observar com um outro olhar, que não seja um olhar que nos alegre, que pode sim nos alegrar, mas que a gente entende como algo ainda muito simplório e compreende que nós temos muitas outras possibilidades. Então, possibilidades de concretizar momentos ou estados de felicidade muito mais intensos, plenos e abrangentes. Eu acho que caberia dizer isso. Sim. Observemos com atenção o que nos fala, que nós conseguimos estados de felicidades distintos. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações e não conseguimos contemplar a felicidade real, a felicidade verdadeira, quando nós estamos ali na adolescência, nós imaginamos que o cume da felicidade é uma determinada situação. Quando nos tornamos pais, e usando o exemplo que Lucy deu, quando a criança anda pela primeira vez, quando a criança consegue ler pela primeira vez, quando o filho se forma, que alegria não sentimos, que felicidade não sentimos, uma felicidade diferente daquela que sentíamos na adolescência, pela intensidade, e não me refiro à nobreza de sentimento, mas que é uma felicidade distinta àquela que tínhamos na adolescência. Da mesma maneira, quando nos colocamos a contemplar a natureza, há ambientes de contemplação que são ambientes que, mesmo que não haja nenhuma palavra, sentimos felicidades indizíveis. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a mecânica de funcionamento da nossa pátria espiritual é um pouco diversa daqui de onde nós estamos. Então, experimentaremos outras sensações e outros sentimentos muito diversos dos sentimentos que nós temos aqui. Nós ainda estamos nesse sentimento muito apegado a marido e mulher, pai e mãe. Nós estamos nessa questão ainda muito individual. Quando precisamos, para a fraternidade universal, pensarmos isso de maneira coletiva. Pensar isso de maneira coletiva é buscar esse sentimento puro pelo filho de todas as outras pessoas, inclusive por aquele menino chato que nos tira a paciência o tempo inteiro. Então, é buscar a excelência desse sentimento, passar a não ter sensações e sim sentimentos. E é a isso que os espíritos se referem, que as sensações, elas, por serem mais nobres, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo esses parâmetros de felicidade e, como disse Lucy, aquilo que foi felicidade antes, nós sequer lembraremos, não é? É, verdade. E aí, na questão de número 314,
pergunta-se: aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? E os espíritos nos dizem que não, porque ele vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. E se a gente observar aqui, está se falando de quem começou grandes trabalhos, né? Quem começa grandes trabalhos geralmente os faz porque vem com grandes tarefas, né? A gente lembra que a gente sempre estava falando, e ainda agora nesse programa de hoje Tovar falou, sobre o planejamento reencarnatório, né? E cada um de nós assume aqueles compromissos que julga por bem serem importantes e necessários ao nosso adiantamento. E aí a gente encarna, né? E a gente inicia esses trabalhos. Mas nem sempre também está na previsão disso concluir, né? Ou dar cabo de toda essa tarefa. Muitas vezes a gente vem realmente para iniciar e outros darão continuidade a esse trabalho. Ao ler essa questão, eu estava lembrando de Kardec, né, que no filme, quando os espíritos falam para ele, ele diz que, tipo assim, se ele não conseguir dar conta daquilo que ele tem que dar, né, e aí a espiritualidade orienta que ele não se preocupe, que outros darão continuidade, né? Então, isso é importante para a gente compreender que nenhum espírito, né, encarnado ou desencarnado, é insubstituível. Que nós, sim, temos tarefas, temos planejamentos a cumprir, mas que muitas vezes no próprio planejamento não nos cabe iniciar e concluir uma tarefa. Às vezes nos cabe iniciar, aos outros a continuidade, quiçá a conclusão dessas tarefas, dessas atividades, né? E aí, aqui diz que quando um espírito vem com o intuito, né, com o objetivo de fazer o bem para a humanidade, mesmo que ele parta, né, que ele desencarne antes de concluir essa tarefa, se é um espírito que veio para o bem, que veio com bons propósitos, ele vai atuar para que outros, né, ele vai cooperar para que outros que naquele momento estão encarnados e possam dar continuidade àquela tarefa, deem e a concluam como deve ser concluída. Porque o que vai mover tudo isso é o objetivo, que é o bem da humanidade, e não o orgulho individual. Porque seria muito orgulhoso, por exemplo, de minha parte, achar que determinadas tarefas só competem a mim e que na minha falta não podem ser realizadas por outra pessoa, né? Isso também acontece quando a gente desencarna. Aquilo que a gente deixar, com certeza, teremos alguém que vai dar continuidade e quase sempre melhor do que nós fazíamos, né, Tovar? Que é importante que a gente atente para isso. É exatamente o que você falou. Me lembra, doutor Ricardo, que se nós analisarmos o passado, observaremos um grande nível de cooperação que há entre os espíritos desde que o que entendemos da criação do nosso planeta até agora. Se nós observarmos como foram colocadas as dinastias, como o Egito estava organizado naquela época, se nós adiantarmos um pouco mais e observarmos o que nos incitaram ao pensamento, aqueles que foram chamados de filósofos, se nós observarmos que Sócrates não ficou triste nem um pouco com Platão, porque Sócrates não escreveu nada, mas que Platão era quem poderia ter ganho a fama, porque foi ele que escreveu tudo. Se nós observarmos a forma de agir de Dona Maria de Montessori, de Pestalozzi, a maneira de agir de Rousseau muito semelhante à de Sócrates, então nós observamos que há uma grande cooperação desses espíritos, o que nos colocam em uma linha de pensamento do que vemos falando, do que estamos falando desde o início do programa,
que diz respeito não só às lembranças que preservaremos no plano espiritual, mas no que diz respeito à fraternidade universal. Porque se nós observarmos qual o nosso objetivo enquanto vida, se temos 70, 80, 90 anos de vida útil, de repente nós desencarnamos, esquecemos ou vamos para algum lugar e de repente só encontramos os nossos parentes novamente. Aquilo que a gente começou, quem termina? Aqueles projetos que eram grandes projetos, como é que ficam isso? Então, nós temos que compreender que nós trabalhamos para a melhora do todo e não para a melhora individual. E isso não significa dizer que não temos que olhar para aqueles que estão dentro de casa, porque o Espiritismo nos diz exatamente o inverso. A fraternidade começa dentro de casa. Eu tenho que amar as diferenças dentro de casa para poder auxiliar os de fora. Então, é preciso que nós possamos resolver esses problemas nossos para que essas memórias não sejam memórias que nos trarão problemas e que esses espíritos que deixaram lembranças e que iniciaram projetos não se incomodam com aqueles que vêm depois deles para dar continuidade a esses projetos e com uma diferença crucial, vamos dizer assim, uma condição essencial. Nós hoje estamos no mundo da física quântica, nós estamos no mundo em que os dados, os pacotes de informação, eles estão muito próximos da vida real. Nós já percebemos que onda eletromagnética e o elétron são duas coisas ao mesmo tempo. Eles podem ser ondas e podem ser partículas. Sócrates, Platão, Rousseau não poderiam naquela época materializar esses pensamentos. Hoje, com esse grande laboratório ou com essa integração entre o mundo invisível e nós, essas coisas elas vão convergendo sempre para a nossa evolução. E é preciso que nós compreendamos e tenhamos a clareza de pensamento que o que deriva para negativo é sempre fruto do orgulho e do egoísmo do homem, nunca de Deus. Porque se conhecemos Deus como a causa primeira de todas as coisas e a soberana inteligência, como Lucy costuma dizer, não é nada inteligente ser ruim, não é nada inteligente tentar passar o outro para trás. Então isso não pode ser obra da divindade. Que possamos nós buscar essas lembranças e esses pensamentos nas questões positivas que fomos e aquilo que foi aprendizado para nós que siga apenas de lição, não como nenhum sentimento negativo. Então, finalizando com essa bela explanação Tová e aproveitando para potencializar essa inteligência que todos nós temos, né, sabendo usá-la da forma mais adequada possível, a gente encerra o nosso programa de hoje convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, realizar a nossa prece de encerramento, agradecendo à espiritualidade superior, a nossa Mãe Maria, que tanto nos ampara, ama e protege, rogando a vossa proteção, o vosso amor em nossas vidas, a vossa luz a iluminar os nossos caminhos, para que jamais nos permitamos cair no abismo do orgulho e da vaidade, que possamos sempre, Mãe, amar e enxergar nos nossos irmãos semelhantes, pessoas que estão, como nós, a caminho, em busca de sua evolução. Com a certeza da vossa presença em nossas vidas, do vosso amparo e de vossa proteção, agradecemos e rogamos que assim seja sempre.